Bom dia, aqui é Remo Noronha, mais uma aula de física ou matemática. Hoje a gente vai para a série Destrinchando, né? Como é que é a prova da FUVEST? Porque eu acredito que o aluno que vai encarar a prova pela primeira vez, ele precisa entender qual é o estilo de cada vestibular, né? Então, minha vontade é fazer essa série Destrinchando, pelo menos para cada estilo de prova, enquanto o estilo de prova não muda, né? Então, se de um ano para o outro o estilo for o mesmo, eu não vejo sentido fazer. Mas esse é da primeira vez que eu faço da FUVEST. E primeira coisa que você tem que fazer é achar a prova propriamente dita. No meu caso aqui, eu acredito que eu torno a vida das pessoas mais fácil. Deixa eu achar aqui meu próprio canal. Vamos lá. Vocês estão aqui, chegou no sobre, Drive com PDF, e uma das coisas que você vai encontrar aqui é justamente a lista dos vestibulares que já foi, né? Inclusive, esse PDF aqui explica tudinho, né? Então, você vai lá no vestibulares e achou, já tá, deixei marcadinho aqui a prova da FUVEST. Vamos ver aí a de 2022, segundo dia, tá? Primeira coisa que você pode saber é que ela tem duas fases, tá? Então, aqui, ó, primeiro dia, a primeira fase, né? Tá aí a prova propriamente dito. Deixa eu abrir ela aqui, né? Que tá carregando. Legal. Primeira coisa, é uma prova bem substanciada, né? Ver a quantidade de páginas aqui. São 26 páginas. Uma parte gráfica bem caprichada, né? Eu acho isso bom em prova, porque você sofre menos. Ó, tem questão de geografia aí ligada a gráfico, não deixa de ser um pouquinho de matemática também. Vamos lá. Vocês sabem que aqui a gente só vai analisar a prova de física e matemática, né? Começou, matemática, questão 30. Atualmente no Brasil existem sistemas de Mercosul, tá? Isso aqui é uma questãozinha de análise combinatória, você ter uma ideia de quantas placas são feitas, é uma questão muito fácil porque ela pode ter repetição, né? Então não tem nem aquela carinha de fatorial. Primeiro, uma questão fácil. Inclusive, uma coisa que eu insisto sempre, boas provas têm questões fáceis, muito fáceis, médias, de média para difícil, difícil para caramba, e de repente uma questão na NASA se perdendo na prova lá, e assim aquela questão que depois todo mundo comenta que ninguém conseguiu fazer, né? A ideia é saber onde fica cada aluno. A ideia é você ter clareza de realmente avaliar, né? A questão 31 é uma questão fácil, assusta um pouquinho o gráfico, mas depois que você lê, vê uma lógica muito imediata. É o tipo da coisa que só de olhar assim dá para entender o que ele quer dizer. Questão 32, questão de razão-proporção, é muito comum cair a relação direta, né? Então, onde cai a relação inversa já dá uma bugada em algumas pessoas, mas ainda é uma questão fácil. Questão 3, é uma questão aí que você tem que descobrir quantas cadeiras, mesas deram problema lá, levando em consideração aí que você tem que estabelecer percentual, são percentuais diferentes para coisas diferentes, aí você faz as contas. Ela é fácil, já começando a querer ser um pouquinho trabalhosa. A questão 34, ó, super bem contextualizada. É uma coisa que pode acontecer no teu dia a dia, né? Você faz uma vaquinha lá, tem um determinado valor a ser completado na vaquinha, de repente dois amigos roeram a corda e você tem que refazer as contas, né? Então cai um sisteminha aí tranquilo, tá? Bem contextualizada. Isso é contextualização de verdade, né? Às vezes você vê provas aí em que o cara diz que é contextualizada, conta uma história enorme, aí você deixa de ler a história, vê lá o finalzinho, lê o parágrafo final, onde faz a pergunta, você responde e acabou a história, né? Então isso não é contextualização. Aqui nessa questão a contextualização é real.
Então, há uma diferença entre bancas que sabem fazer contextualização de verdade e outras que não sabem. O pessoal da FUVEST sabe muito bem fazer contextualização. Questão 35, isso aí vai dar em progressão, né? Porque conforme você vai perfurando o poço, cada metro é mais caro do que o anterior, então tem a ver com progressão, né? A questão 34 caiu aí o Euler, né? Então é uma questãozinha de geometria espacial. Toda boa prova tem que ter ou não, probabilidade e geometria espacial. São assuntos que você não pode deixar de lado, porque se você vai fazer uma prova, ela vai cair. Questão 37, já esquentou um pouquinho a chapa aqui. Você tem que enxergar em que posição isso aí fica, tem que ter uma basezinha aí de trigonometria. Se eu não me engano, né, eu fiz essa questão há um tempinho já, eu acho que vai cair em lei dos cossenos. Mas você já tem que ter uma noçãozinha legal. A questão 38, polinômio. Polinômio é uma matéria rara, não cai em tudo quanto é prova. Polinômio vai cair já mais nas provas de alto nível. Isso é uma marca de que a prova tem um nível um pouco mais alto. Cair polinômio, cair matrizes determinantes com alguma propriedade mais caprichada. No que cai trigonometria, cai soma de arco, produto de arco, coisas assim, né? Já é uma marca de uma prova que vem no nível mais alto. O polinômio é uma dessas matérias, né? Em física, vai cair termodinâmica, em questões que o cara tem que parar para pensar, né? Então já mostra que, ó, temos um nível mais alto que os outros vestibulares. Já é aqui na questão 38, a FUVEST começando a mostrar a carinha dela. 39, poxa, essa questão foi uma delícia de fazer, uma questão muito gostosa. Eu gosto muito de geometria plana, então eu sou suspeito, né? Mas fazendo essa questão, eu descobri uma propriedade que eu não sabia. Então, minha esposa, que é pedagoga, fala, né? Quando você faz prova, você acaba aprendendo. Essa questão é uma questão de geometria plana que tem muito a nos ensinar. Já está feita no canal e terminou a prova de matemática. Essa daí é a última. Vamos caçar a prova de física. Não, matemática ainda, desculpa. Eu vi aqui a imagem aqui do lado direito aqui com texto em inglês e eu pensei que tinha acabado. A questão 40, Universidade de Minas Gerais. Inclusive aqui aproveitou para fazer uma homenagem aí à ciência brasileira, né? Muito bem homenageado. Eu não sabia que o pessoal da UFMG tinha um trabalho de ponta, né? Viva a ciência brasileira. Então, você tem que saber o que é um nanômetro, o que é aquela coisa, né? Quilo é 1000, quilo, mega 10 elevado a sexta, giga 10 elevado a nona, tera 10 elevado a 12, 10 elevado a menos 3, né? É um milésimo, é mili, 10 elevado a menos 6 é micro, 10 elevado a menos 9 é nano, 10 elevado a menos 12 é pico, né? Então isso aí é bom você saber. Ele diz a potência de 10? Não, você tem que saber mesmo. Escala logarítmica é uma questão falsa difícil. Quando eu comecei a olhar ela, que assim, caramba, o que vão querer com essa questão? Mas não um basicão de logaritmo ela morre, né? Então é uma questão falsa difícil que assusta as pessoas já na interpretação da questão. Legal? Bem, chegamos em física, terminando aqui em inglês, deixa eu ver, 49, 50 já está aqui. O café é uma questão de calor sensível, aquela questão do Q mole, né? Q igual a MC delta teta, você pode fazer aproximações abertas. Aí isso esbarra numa questão, uma vez um aluno fez uma pergunta para mim em relação a uma questão da UERJ, que era o seguinte: o guarda-vida ele tinha que atravessar a parte correndo, né, na diagonal, na areia e parte na água. Então qual o melhor caminho para ele, né? Aí o cara
respondeu lá que o melhor caminho é a reta, né? 2 pontos. Só que a velocidade de um guarda-vida correndo na areia é muito maior do que a velocidade dele nadando. Então é algo significativo. Aqui nessa questão acontece o contrário, que é o mais comum. Você tem aí substâncias diferentes, mas que o calor específico é muito parecido com a água, né? Porque se trata de leite e café. Leite é uma porcentagem enorme de água e café nem se fala. Então, você trata tudo como se fosse água e a vida segue. Pelo menos foi a solução que eu tive aí para matar essa questão. A questão 51, uma criança deixa cair à mesma altura a maçã. Esse é aquele basicão de queda livre. É uma questão que confunde quem não tem noção de física, porque há algumas pessoas que ainda não estudaram têm a tendência de achar que é o mais pesado cai mais rápido, né? Então, uma questão basiquinha de queda livre. A questão 52, ela poderia ser muito mais difícil, né? Poderia perguntar outras coisas aqui em cima dessa questão 52. É uma questão de impulso e quantidade de movimento, mas que, como fala de uma coisa muito prática, que é jogar sinuca, quem já jogou sinuca alguma vez na vida consegue matar a questão de uma maneira bem intuitiva, né? Então a resposta é super intuitiva e, assim, na minha opinião, uma questão deliciosa, porque mostra que aquilo que a gente estuda em física pode ter uma representação bem clara do que possa acontecer na realidade, né? Uma fala antiga minha também, a física não é a realidade, é uma representação da realidade. E aqui é um exemplo clássico. A questão 53, ela é muito fácil, lidar com o básico lá do equilíbrio dinâmico, né? Se você tem um corpo em movimento uniforme, retilíneo uniforme, você vai ter equilíbrio. Então é uma questão tranquila, né? Essa questão 54 ela foi anulada porque, assim, espantosamente, a banca de altíssima qualidade errou na hora de colocar aqui a parte literal aí, né? Se você colocasse valores, é como se tivesse errado a parte numérica. Não é o hábito deles. E eu acho, assim, uma demonstração enorme de humildade a pessoal que é craque, aceitar anular uma questão, né? Coisa que não acontece, às vezes, em outros vestibulares, no qual a questão é flagrantemente errada. Essa daqui até tinha uma determinada lógica, apesar de estar errado. Se por um acaso eles batem o pé e dizem assim, não vamos anular a questão, porque ela faz muito sentido, né? Foi só um errinho aí que quem entendeu a questão pode continuar matando ela, a gente continua avaliando o aluno, mas não, como eles cometeram um erro, eles anularam a questão, tá? E tem a ver com a regra da mão direita. Um dos meus vídeos mais acessados aí é justamente como eu procuro ensinar a regra da mão direita, né? Essa questão aqui, 55, tem a ver com conhecimento básico do que vem a ser um resistor ômico. O resistor é ômico enquanto o gráfico for linear. A partir de um determinado momento ele faz uma curva aí, se você colocar, chutar os valores aí fora da onde ele é linear, você é capaz de encontrar um resultado e mostrar que você não entendeu o assunto, né? Então, aqui é o tipo da questão que eles querem ver se você é aquele aluno que só decora a fórmula e tenta se defender na prova, né? Então tem um conceito aqui de entender, e é um conceito bem básico, né? De que um resistor é ômico enquanto a relação dele entre a diferença de potencial e intensidade de corrente é linear, né? A questão 56 é uma questão deliciosa. Eu nunca tinha visto ela. Já tinha, engraçado que eu já tinha imaginado algo assim, né? Nunca vi ela com um valor numérico assim. Tem uma questão da UERJ, que é também uma questão deliciosa, que retrata a turma da Mônica, a Mônica jogando o coelhinho dá a volta na terra e volta a acertar o Cebolinha. É lógico que eu não vou lembrar o ano da prova da UERJ, né? Mas lembra essa questão da UERJ. Só que aqui
botou para fazer conta, tá? E aqui também cuidado em conversão, né? Porque para a gente matar a questão, tem que botar tudo no sistema internacional e depois converter aqui, vai dar um 10 ao cubo lá e você converter para quilômetros por segundo. Questão 57, mistura geografia com física, né? Também você tem que ter cuidado com conversão aí para poder fazer as contas bonitinhas, né? Mas ΔS é igual a VT, né? Bem, na parte física ela é bem direta. Questão 58, mancha de petróleo. Olha que delícia de prova, né? Tá terminando a prova de física, vai começar a prova de geografia, a banca se dá o cuidado de, entre uma questão e outra, né? Até acredito que comecei a provar de base, eles conseguiram fazer isso, né? Porque para evitar a cola, as bancas vão ter que misturar essas questões aí para o cara que está do lado do outro não fazer uma prova igual, né? Então, esse cuidado aí tem. Cuidado que se você quiser colar aí a questão 57 do outro cara, pode ser, ou da outra garota, ela pode ser outra questão, né? Então, é justamente sistema anticola. Mas olha aqui na prova de base, a questão de física, já falando de geografia, e logo depois emendando em geografia. Muito bom, muito, eu sou fã da FUVEST, cara. Então, até os pequenos erros que eles cometem, a gente perdoa. Então, vamos voltar aqui, porque agora vamos para a segunda fase, e aí segura a marimba, peão, tá? Porque voltei aqui para o drive do canal, vestibulares, agora voltei aqui para a prova da FUVEST, para as provas da FUVEST, só que agora a gente vai ver o segundo dia, né? E aqui, para minha sorte e ganhar tempo de vocês, as duas primeiras provas, se eu não me engano, são justamente de matemática e de física, e segura a marimba, peão, tá? A questão M1, ela não é uma questão imediata, vai dar uma sequência numérica aí que você vai ter que fazer. E repara aqui um detalhe daquilo que eu falei para vocês. Fácil, médio, difícil numa mesma questão, né? Então, mesmo que você não esteja ali na ponta dos cascos para poder fazer a questão discursiva, dá uma olhadinha que tem um item A aí que normalmente é só você jogar um número e ver o que é que acontece. Percebe isso? Então, a gente tem que acreditar que mesmo em provas de nível mais alto você vai ter questões mais fáceis, né? No todo, é uma questão interessante, mas a letra A é imediata. A questão M2 aí, de difícil interpretação, me dá raiva eu ter que pesquisar a questão, que depois eu vejo que eu dei bobeira, tá? Porque, obviamente, como eu me proponho a resolver todas as questões, eu tenho que apresentar aqui no canal conhecimento de geometria plana, de geometria espacial, de trigonometria, de um montão de coisa. E, obviamente, eu sou um ser humano que não sabe tudo. Então, algumas questões eu tenho que dar uma pesquisada. Essa daí, depois que eu pesquisei, eu pensei, meu Deus do céu, cara, que bobeira que eu dei. E a bobeira é a primeira barreira que um aluno encontra, que é interpretar a questão. Depois que eu vi a interpretação da questão, né, de maneira triste eu mesmo não consegui interpretar, porque aqui realmente tem o primeiro passo de uma questão é você conseguir interpretar ela. Depois que eu vi a interpretação aí do pedido de áreas, vi que não é nada demais, tá? É uma conta até tranquila para fazer, mas realmente é uma questão, na minha opinião, de difícil interpretação para você entender aqui qual item, os valores, os pontos. Não. A letra C, os retângulos feitos aí, eu não tinha entendido muito bem. Tem um espaço aí, não chega a ser um espaço generoso para você matar a questão, tá? Mas repara aí que você tem como fazer. Ah, sim, olha só. Olha a marcação aqui no canto inferior direito do que eu chamo de gaivotas, né? Tem itens aí
para você dizer se o aluno conseguiu acertar a questão, né? Então, olha como é uma avaliação bem feita. Questão M3, você coloca os pontos num plano cartesiano aí e em um determinado momento você pede para calcular probabilidades, tem um Pitágoras aí para fazer, ou fórmula de distância de ponto. Não é uma questão imediata, a pessoa tem que enxergar o que está acontecendo aí, mas na letra A, por exemplo, é algo mais imediato, né? Você, para matar a questão toda, tem que ter uma visãozinha legal de matemática, mas na letra A é só você saber produto, né? Nossa senhora, essa é um monstro de questão, né? Eu sofri um pouco para poder fazer ela, porque eu insisti em não pesquisar, né? Só fiz a pesquisa no final para ver se os números estavam batendo com o que eu entendi da questão. E eu demorei um pouquinho para poder enxergar tudo o que tinha que fazer e demorei mais um montão para, depois de eu entender a questão, tornar ela um pouco de mais fácil entendimento para você que está estudando comigo. Porque quando a gente dá aula, eu acho que a gente tem duas barreiras para vencer. Primeiro é você saber a matéria. Segundo é gostar de aluno. E gostar de aluno, o que eu quero dizer é o seguinte: é eu tentar explicar isso para uma pessoa inteligente, mas que necessariamente não tinha o conhecimento antes, né? Porque quando você está lidando aí com uma pessoa super preparada, que sabe, tem o cabedal de todas as fórmulas que caem, e já fiz todas as questões parecidas, você pega e sai fazendo a questão. Aqui eu penso o seguinte, né, aqui no desenvolvimento do canal. Imagino que o aluno sequer sabe a fórmula que é necessária para matar a questão e da onde vem a lógica disso e tudo mais. Então é uma questão realmente que me fez parar para pensar a beça para poder fazer principalmente o item B, no qual pergunta o volume dessa criança aí, né? Então ela é trabalhosa e assim exige uma visão espacial, e o grande lance aí para matar a questão e depois passar para vocês uma forma que dê para compreender a questão foi a ideia de que a gente colocou essa peça daí num cortador de pão de forma, né? Em que você cortou em fatias de mesma grossura. A partir daí, a questão fica um pouco mais fácil de entender. Mas não essa questão é quente, né? Não é uma questão fácil, não. A questão 5 é uma questão de um nívelzinho interessante, mas é questão clássica de geometria analítica, né? Então tem que saber como é que funciona a parábola, tem que saber como é que funciona a circunferência, tem que saber como é que funciona para você encontrar pontos em comum, e depois você fecha também mostrando a sua compreensão de restrição matemática, né? A ideia de que você não pode, se você está lidando com números reais, você não pode extrair raiz quadrada de um número negativo. E no finalzinho dessa questão tem uma surpresinha aí entre maior ou maior igual, que realmente, se por um acaso você for rigoroso, torna a questão quentíssima, ali já no finalzinho da resolução da questão. A questão, sim, todas elas estão resolvidas já no canal, tá? Você pode encontrar a resolução de cada uma dessas questões lá na playlist FUVEST 2022. Questão 6, essa daí deu trabalho para fazer. Essa deu trabalho para fazer e, assim, eu acho uma questão até um pouco deslocada do espaço-tempo que tem a prova, porque para fazer ela bonitinha, você precisa de muito tempo para fazer a questão. Eu deveria ter pesquisado antes de falar com vocês aí, né? Esse segundo dia aí deve ser o dia da redação, então eu imagino que a gente tenha algum tempo para fazer, você gasta algum tempo, né? E essa questão toda, a publicação dela no canal estourou os 15 minutos que eu estabeleço de questão. Então, para eu fazer a prova da FUVEST, né,
as questões de matemática eu separo em letra A e B, e depois eu faço a letra C, porque elas ficam ali no limiar de 15 minutos. Eu imagino que um aluno médio ele deve demorar em torno do dobro ou do triplo do tempo que eu resolvo a questão, né? Lógico que diferente de eu pegar simplesmente resolver, explicar me toma mais algum tempo, mas mesmo assim, essa aqui é uma questão pesada em termos de tempo de resolução e planejamento para matar ela, tá? Então, é uma questão, é aquilo que eu falei, né? A questão que diferencia. No caso da prova de matemática, duas, né? A questão ali da pirâmide de base quadrada, que teve um montão de corte, e essa daí, né? Duas questões bem pesadas. A prova de física, a questão 1 é o que eu chamo de questão falsa difícil. Você olha assim um texto para depois cair em física básica, tá? Essa questão 2, ela tem um probleminha aí em relação a esse tamanho de H aí, que em algum momento o texto diz que é amplitude aí é metade de H, mas não prejudica o feitio da questão. Tem a ver com gases, com termodinâmica, com ondulatória, já é uma questão pesadinha, não é uma questão imediata, não. F3, cara, olha que parte gráfica espetaculosa, né? É basicamente V igual a lambda F, né? A questão básica da ondulatória, que eu canso de dizer que cai mais do que água do céu. Você não pode esquecer dessa fórmula, que a velocidade é o comprimento de onda que multiplica a frequência, tá? E eles deram esse presente aí, que é uma imagem que eu separei, porque de vez em quando eu preciso do espectro luminoso. De agora em diante, obrigado, FUVEST, porque quando eu precisar do canal uma imagem pública que eu possa utilizar de espectro luminoso, vai ser essa daí. Muito bonita, ó. Dá prazer estudar física quando se lidar com uma coisa dessas aí. F4 tem a ver com energia. No caso, não conservação de energia, porque tem resistência do ar aí, tá? Interpretação de gráfico, você poder enxergar o que acontece no gráfico espaço-tempo e velocidade-tempo. É uma questão interessante. Não é tão difícil quanto aquela da onda do mar lá, mas é uma questão interessante. Questão F5 fica naquela classificação de questão falsa difícil. Você olha assim, caramba, o que ele está perguntando? Na hora que você faz as contas, não é nada demais. Envolve um pouquinho de trigonometria, besteira, né? Tangente de 45 ou Pitágoras, ou matéria lá usando Pitágoras lá, né? Para não ficar fazendo sempre as questões do mesmo jeito, mas os conceitos de eletricidade, leis de Newton, aí força elástica utilizados são bem simples. Questão F6 é interessante, é muito informativa, tá? Tem a ver com o comportamento anômalo da água, tem a ver também com aquecimento global, né? Bem interessante a questão. É isso, tá? Aqui a gente encerra a nossa conversa. Deixa eu voltar aqui para o meu esqueminha da despedida, para poder falar para vocês que aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas principalmente, pessoal, hoje eu mostrei para vocês, ó, o drive na descrição do canal, como pode ajudar vocês. E no mais, aquele enorme abraço.